E se eu te dissesse que o Deus único, absoluto e inefável que as religiões monoteístas de hoje adoram começou como um Deus pagão associado a tempestades, guerra e fertilidade, e que ele pode ter tido uma consorte divina esquecida pela história, e não só esquecida, como em grande medida apagada? E se eu te dissesse que Yahvé, o Deus supremo do judaísmo, do cristianismo e do islamismo, nem sempre foi o único Deus de Israel e chegou a ser casado com uma deusa? Inscrições antigas, textos apagados e descobertas arqueológicas revelam essa história que nos deixa perplexos, tendo em vista que essa divindade é adorada até hoje por bilhões de pessoas, e diferentes interpretações sobre ela já fizeram tantas outras sangrar ao longo das inúmeras guerras religiosas da história. Durante a sua vida, você ouviu que Deus é único, transcendente, criador do universo. Não faz sentido que ele tenha tido uma esposa, mas há evidências históricas e arqueológicas que sugerem exatamente isso. Como eu abordei no meu vídeo que viralizou sobre a história de Yahvé, no panteão israelita existiam diversas divindades juntos com Yahvé, que se tornaria o Deus da tradição judaico-cristã e que já era nesse período, só que não sozinho, mas que depois seria destacado na época em que os sacerdotes escreveram a Bíblia. Os textos que a compõem, a maioria deles, e organizaram e editaram da forma como nós conhecemos o Antigo Testamento. Então, junto com Yahvé existia Baal, existia El, existia Asherá, uma deusa. Mas quem ela era e por que sua história foi apagada? Fique comigo até o final desse vídeo e descubra como a religião se transformou para apagar a consorte de Yahvé e consolidar o monoteísmo que conhecemos hoje. Como se o vídeo já não estivesse escandaloso bastante, embora verdadeiro, permita-me acrescentar um dado curioso. O Deus bíblico, originalmente, era provavelmente árabe, um que foi posteriormente adotado pelos habitantes judaítas do sul da antiga Israel. O contexto era do politeísmo, tal qual na Grécia, na Mesopotâmia e em basicamente todo canto do mundo por onde perambulava o Sapiens naquela época, em torno de 1000 antes da Era Comum, ou seja, há mais ou menos 3000 anos. Para explicar isso em maiores detalhes, antes de aprofundarmos a respeito da adoração de Asherá, passo a palavra para o historiador e criador de conteúdo, Jonathan Matias. O Deus Yahvé, nós começamos a observar ele surgindo ali por volta assim, o início desse primeiro milênio. Então, nós estamos ali por volta do ano 900, por aí assim. Só que existe a possibilidade de ele ser ainda uma divindade mais antiga. O grande problema disso é que nós não temos evidências arqueológicas o suficiente que demonstrem sobre esse Deus. Então, nós dependemos em grande parte daquilo que se encontra na literatura bíblica, que é aquilo que é chamado de o Antigo Testamento, né? Então, hoje em dia, muito daquilo que a gente pensa e daquilo que a gente estuda sobre as origens dessa divindade advém também desse material do Antigo Testamento. Como, por exemplo, no livro dos Juízes, tem uma parte dele que eu até tenho anotado aqui certinho qual que é para pegar exatamente o verso, que é de onde boa parte dos especialistas tiram que talvez o deus Yahvé tenha vindo do sul do território de Judá e Israel, então talvez ali por Edom, por ali assim, que é Livro dos Juízes, capítulo 5, verso 4 a 5, que é talvez um dos textos mais antigos da Bíblia hebraica, do Antigo Testamento, que é Yahvé, quando saístes de Seir, quando marchastes para fora do campo de Edom, a terra tremeu, o céu também derramou, né, e ali dá continuidade. Então, se esse texto realmente for bastante antigo, o que muitos especialistas e exegetas consideram que seja, isso pode ser um indício de que ali é onde se originou essa divindade e que gradativamente foi adentrando para o território de Judá e de Israel, ali assim.
Então, é por ali assim que essa divindade surgiu. Então, mas nós não sabemos exatamente quando que ela surgiu. É uma coisa já opaca para nós, né? Então, talvez ali por volta do século XII, XI, antes da Era Comum, em algum momento ali assim. Mas o interessante é que se essa hipótese estiver correta, de que essa divindade surgiu no sul, isso significa que Yahvé é um deus originalmente árabe, que então foi adotado pelos antigos judaítas, e até se tornar então uma divindade adorada como sendo um deus único. Isso não te deixa super cético? Esse é um dos aspectos que mais me deixam cético. Imagina se eu pegasse um deus de outro panteão politeísta, como o grego. Um deus semelhante a Yahvé, como Ares, o deus da guerra, afinal, Yahvé era um deus guerreiro. E a gente coloca ele como o único Deus, o criador do universo, absoluto, inefável. E por mais de 2000 anos as pessoas acreditam nisso, sendo que 3000 anos atrás esse Deus nascia como um Deus guerreiro, estrangeiro, muito local, muito menor. E é o mesmo Deus, gente. Isso me deixa particularmente bastante cético e perplexo com a desinformação sobre esses fatos históricos. Textos antigos e escavações sugerem que muitos israelitas não adoravam Yahvé sozinho, mas sim ao lado de Asherá. Mas se isso é verdade, por que não aprendemos isso nas tradições judaico-cristãs? A resposta pode estar em um processo deliberado de apagamento. Curiosamente, o Antigo Testamento menciona Asherá diversas vezes, mas não para adorá-la, pelo contrário. Tome, por exemplo, essa passagem de Deuteronômio. Os postes de Asherá foram destruídos, seus templos queimados e seus adoradores perseguidos. Por quê? Porque à medida que o monoteísmo se fortaleceu em Israel, a antiga consorte divina tornou-se um tabu, um resquício de um passado politeísta que precisava ser apagado, que era motivo de desdém e vergonha. Mas o passado nunca desaparece completamente. E quanto mais você tenta apagá-lo, talvez justamente por isso ele ganhe mais atenção. Escavações revelaram inscrições surpreendentes, como a descoberta em Kuntilet Ashrut, onde um texto de 800 antes da Era Comum menciona Yahvé e sua Asherá. Quais são as evidências de que cientistas do século XXI dispõem a respeito da adoração a essa deusa Asherá no antigo Israel? Embora exista um amplo debate, como praticamente tudo se tratando de história antiga, muitos comentadores acreditam que Asherá estava emparelhada com o deus El, sendo uma consorte desta outra divindade. E à medida que Yahvé foi ganhando destaque e assimilando essa outra divindade, porque Yahvé e El têm as mesmas características, Asherá passou a ser a consorte de Yahvé. Mark Smith, autor de História Primitiva de Deus, nos conta que, além de evidências arqueológicas, que abordaremos em seguida, uma das principais evidências é a aparição de epítetos femininos em uma passagem do livro de Gênesis. O professor da Universidade de Nova York escreve: Gênesis 49 relata a bênção de Jacó sobre seus 12 filhos. Entre os versos, nós podemos ler um que diz: as bênçãos dos peitos e ventre. Peitos e ventre pode ser um título atribuído a uma deusa. E o que diz a arqueologia? Mark Smith escreve que outra evidência, um estande de culto oriundo do sítio arqueológico de Taanar, pode apontar para a devoção israelita a Asherá no início da monarquia. Datado do século X pelas pessoas envolvidas em sua escavação, esse estande quadrado vazio tem 4 níveis ou registros que representam uma série de símbolos divinos. O nível inferior retrata uma figura feminina nua, com cada uma de suas mãos repousando sobre as cabeças dos leões ou leoas que as flanqueiam. Essa figura poderia ser Anat, Asherá ou Astarte, mas o atestado do culto de Astarte nesse período e sua iconografia com o leão no Egito
pode favorecer a identificação da figura feminina com ela aqui. Em resumo, assumindo a data correta do stand como sendo do século X, o stand de Ta'anar atesta o politeísmo nessa área e sugere que, no início do Ferro II, cerca de 1000 a 587 antes da Era Comum, a cidade mantinha a adoração de um deus, Yahvé ou Baal, a adoração de uma deusa, provavelmente Astarte, e a devoção a Asherá, possivelmente nesse momento simbolizando a deusa Asherá. Gostou de conhecer esses fatos pouco divulgados? Então deixa sua curtida e um comentário simples no vídeo. Mesmo que você não tenha uma ideia genial de comentário, um comentário simples ajuda muito o canal a obter mais alcance através da divulgação desse vídeo pelo próprio algoritmo. Você vai ficar surpreso se você comentar em cada vídeo meu que você assistir o quanto o canal vai crescer em um período curto de tempo. Então, deixe seu comentário. Obrigado e agora continue no vídeo, porque tem muito mais. Vamos investigar o suspeito apagamento histórico desta divindade, se você estiver preparado para o que vai ouvir. Se Yahvé tinha uma consorte, por que essa informação foi suprimida? À medida que a civilização prospera e expande, ela fica mais sofisticada, e também a sua teologia. Surgem as classes sacerdotais, que vão gradualmente se afastando do paganismo. No caso do judaísmo, isso se deu durante a opressão do exílio babilônico, quando os sacerdotes e autores do Antigo Testamento forjaram os mitos bíblicos. Isso mesmo, quando grande parte da Bíblia que você tem em casa foi de fato escrito no século VI, antes da Era Comum. Eles usaram como base mitos anteriores de tradição oral, escrita e até mesmo de outras culturas. O mito do dilúvio, presente na história mais antiga que conhecemos, a epopeia de Gilgamesh, da Mesopotâmia, é um célebre exemplo. Ele foi tema do meu vídeo anterior, que foi um dos melhores do canal, onde nós destrinchamos esse mito, extraindo seus ensinamentos simbólicos e a sua história. Então, assista se você não assistiu logo depois desse aqui. Então, com a sofisticação da civilização e o surgimento das grandes religiões monoteístas, a partir de seu politeísmo, surge a necessidade de um Deus único, indivisível, inefável, absoluto. O filósofo escocês David Hume responde: se ao pensar no plano da natureza os homens fossem inicialmente levados a acreditar num ser supremo, eles talvez nunca pudessem abandonar esta crença a fim de abraçar o politeísmo. A religião surge de paixões primitivas, como medo e esperança, e tentativa de influenciar as forças da natureza que nos circundam, a fim de beneficiar nosso destino ou sanar nossos males. Mas aos poucos, essa interação fica mais concreta, palpável, ela precisa ficar, à medida que o Sapiens vê a necessidade de antropomorfizar essas forças ocultas. Se elas são nossas semelhantes em aparência, é mais fácil de interagir com elas. Hume também nos conta que, quando se perguntava ao oráculo de Delfos quais ritos ou cultos eram mais convenientes aos deuses, o oráculo respondia que eram aqueles legalmente estabelecidos em cada cidade. Além disso, sabemos que os romanos costumavam incorporar as divindades de povos conquistados. Também é plausível que Asherá seja uma deusa incorporada e modificada a partir de outros deuses de povos vizinhos. Para Hume, as religiões antigas eram mais firmes que as modernas, porque eram tradicionais e não escriturais. Um século depois de Hume, outro filósofo, o alemão Hegel, defendeu que a religião é uma etapa primitiva na progressão do espírito. Para Hegel, a religião faz parte do desenvolvimento do espírito absoluto, mas é uma forma ainda limitada de apreensão da verdade. Em sua Fenomenologia do Espírito, ele descreve uma progressão do espírito humano desde formas mais imediatas de conhecimento, iniciando na representação da arte primitiva, passando pela religião até a realização plena na filosofia.
A religião, para Hegel, não é falsa, mas é um estágio simbólico e representacional do saber, enquanto a filosofia é a forma mais elevada e racional de compreender a realidade. Ele vê o cristianismo, especialmente em sua forma protestante, como a mais desenvolvida das religiões, mas ainda assim inferior à filosofia em termos de alcançar a verdade absoluta. Então é natural que o politeísmo seja abandonado. E também é natural que pessoas com maior conhecimento possam ser céticas até sobre o monoteísmo, e principalmente sobre as escrituras tidas como sagradas, o que é o meu caso e de muitos de vocês. No Progresso, acreditamos que a religião teísta torna-se dispensável, pois privilegiamos a verdade, em vez de mera utilidade de algo do qual não temos evidência. No entanto, a visão de Hegel contrasta com a de Hume, que trata a religião mais como um fenômeno psicológico e social derivado do medo e da ignorância humanas, conforme vimos. Enquanto Hume critica a religião a partir do empirismo e do ceticismo, Hegel a incorpora em sua dialética histórica, vendo-a como parte necessária da evolução do espírito. E você, concorda com Hume ou com Hegel sobre as religiões? Deixe a sua opinião aqui nos comentários. Mas então, isso desbanca a religião definitivamente? Não necessariamente, pois existem vertentes, sobretudo no judaísmo, que acreditam que a relação com o divino se transforma e que as representações e textos da tradição são tentativas de comunicação com o divino e que precisam ser interpretadas e podem estar se revelando em um nível simbólico que evolui com o povo e com suas mudanças. Mas eu considero essa visão muito menos plausível do que enxergar a religião como um reflexo dos medos e esperanças humanas, como dizia o velho Hume, apesar de poder conter também ensinamentos, verdades sobre a nossa natureza e o mundo, de maneira simbólica, metafórica, não muito mais do que isso. Hoje, a ideia de Asherah como a esposa esquecida de Yahvé desafia muito do que aprendemos sobre a história das religiões. O judaísmo, o cristianismo e o islamismo oficiais negam a sua legitimidade. Ela foi deusa, foi proibida, foi esquecida, excluída do cânon. Mas sua história existiu, e suas marcas ainda estão ocultas em textos, templos e na cultura que nos rodeia. O que você pensa sobre Asherah? Você conhece outra divindade feminina ou figura religiosa feminina que foi apagada pela história e que podemos destacar em vídeos como esse? Comente aqui embaixo. Os comentários, mesmo se breves, ajudam muito o vídeo a ampliar o seu alcance. Eu vou ficando por aqui. Se inscreva também no canal do Jonathan, que contribuiu com seus estudos historiográficos aqui neste vídeo, onde trouxemos a informação científica confiável para vocês, que são curiosos e buscam a verdade. E continuem curiosos. A verdade começa na dúvida.